Além do valor em alta do dólar, a semana também começou com um susto envolvendo o petróleo. Os preços dos contratos pelo combustível recuaram ali ao redor de 25%, na maior queda diária desde a Guerra do Golfo de 91. Mas hoje os preços operaram numa alta perto de 13%, recuperando parte dessas perdas. Mas afinal, você que está em casa deve estar se perguntando como o valor do petróleo vai influenciar na vida do brasileiro. Para entender isso, eu vou conversar com o Rodrigo Marcati, ele que é economista e CEO da Veda Investimentos, já aparece aqui na minha tela. Rodrigo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Boa tarde, obrigado pelo convite. Rodrigo, vamos trazer o telespectador que está em casa acompanhando a gente nesse momento, que já começou a semana, lá no final de semana, no domingo, já. Mas quanta notícia do petróleo, o que está acontecendo? A gente tem uma situação que ocorreu a 11 mil quilômetros de distância, mas que pode afetar a vida do brasileiro quando a gente fala dessa oscilação do petróleo, né? É verdade. A grande questão é que a gente não sabe se isso vai permanecer, obviamente, no longo prazo, né? Foi uma guerra que começou entre Rússia e os países árabes, né? Por não chegarem num acordo de produção, né? Por conta do coronavírus, estima-se que a gente vai ter um consumo menor de petróleo no mundo nos próximos trimestres e, por conta disso, a OPEP sugere sempre uma redução na produção para você equilibrar o preço. Como a Rússia primeiro se manifestou dizendo que não iria reduzir essa produção e depois os países árabes seguiu também falando que, além de não reduzir a produção, que ia derrubar o valor, né, da venda do petróleo, a gente teve esse movimento super abrupto no dia de ontem. Como a gente pode ver, hoje já recuperou grande parte do movimento da queda. Então, a gente ainda não sabe precisar se vai chegar de fato na refinaria e, por consequência, no posto de gasolina, algum tipo de mudança no preço. Se chegar, o que a gente está prevendo é que chegue uma redução no custo da gasolina e dos outros derivados de petróleo. Com isso, a gente pode ter um frete mais barato, né? Enfim, gerando mais um alívio na inflação, que já estava totalmente sob controle. Pelo contrário, a gente está com uma inflação baixa por conta de um crescimento ainda tímido da economia. Caso o petróleo venha de fato a permanecer mais baixo nos próximos dias, a gente pode ter uma expectativa de inflação ainda menor. O que além de inflação menor isso pode sugerir adicionalmente para o brasileiro, né? Pode ser que, por conta disso, é bem provável, na verdade, que o Banco Central volte a cortar juros, né? Era algo que ele tinha... o próprio Banco Central tinha dito na última reunião que iria parar por enquanto nos atuais 4,25 de Selic, e pode ser que agora ele tenha, né, espaço para cortar mais, porque o crescimento esse ano que era esperado acima de 2%, provavelmente com esse impacto no mundo inteiro por conta do coronavírus, desdobramentos já atingindo a questão do petróleo, pode fazer com que o Banco Central coloque um pouco mais de combustível, fazendo uma comparação aí direto na economia, né, cortando juros. Rodrigo, quando a gente fala, você falou dessa possibilidade aí, da gente ter um cenário mais para frente, se essa oscilação continuar para o lado negativo dessa situação do petróleo, da gente ter uma variação no preço do valor do combustível. Automaticamente se altera o combustível, a gente tem uma malha de caminhão imensa que faz o transporte para o Brasil todo. A gente vai ter um efeito cascata, claro, se o movimento for esse que a gente está vendo. Exatamente. A gente pode ter uma redução no custo de transporte em geral, né? Isso afeta, né, a malha de distribuição logística brasileira, ela se dá basicamente por estrada, por rodovias, então você vai ter um impacto direto no custo da matéria-prima, né, em geral. E isso pode acabar refletindo no bolso do brasileiro. O que parece ser bom, né, no primeiro momento, quando a gente que tem uma herança brasileira e ruim em relação à inflação, sempre que se fala em inflação
baixa ou desinflação, que seja, pode soar para o brasileiro lá, para a dona de casa, como algo positivo, né? O que não é, né? Se a gente também não tiver o mínimo de inflação, né? Existe uma meta de inflação contratada com o Banco Central, que se ela não é atingida, isso sugere também que o país não está crescendo, né? Então, se o país não está crescendo, é menos desemprego sendo gerado, a gente que já está com um déficit muito grande, né, um estoque de desempregados gigante, e isso também não pode, acaba não sendo bom, né? Então, nesse momento, onde a gente já tem uma situação de inflação baixa, talvez a história do petróleo não vá contribuir de forma positiva, tá? Exato, a gente vai acompanhar de perto esse movimento, torcendo, claro, sempre para o melhor cenário. Rodrigo, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para trazer as informações para o nosso telespectador. Eu que agradeço. Muito Até. obrigado.